Salve, salve galera do Primeiro Super, professor Breno de História falando. Estamos aqui nesse vídeo para gravar um assunto extremamente importante, dando sequência aos nossos, às nossas abordagens sobre o tema das civilizações da Antiguidade Oriental. Vamos tratar a última das grandes civilizações da Antiguidade Oriental, módulo 7, civilização persa, ou seja, os famosos e importantes persas. Como a gente sempre coloca, de imediato, o povo que vai construir o maior império que a antiguidade já viu até então. Se a gente considerar, por exemplo, o Império de Alexandre Magno, que a gente vai abordar mais adiante, e o Império Romano. Então nós vamos tratar de uma civilização extremamente importante que vai deixar uma herança também significativa, não só para os povos orientais, mas para todas as civilizações da antiguidade, correto? Dado importante, acompanhe essa aula pela folhinha resumo que nós já compartilhamos com vocês. No final da aula, vocês terão também a professora Camila abordando e resolvendo exercícios desse módulo com vocês. Fiquem atentos e façam, além dos exercícios propostos pela Camila, os exercícios também que estão no módulo 7 da sua apostila, beleza? A partir dessas considerações iniciais, vamos lá. Vamos tratar da importante civilização persa. Para a gente considerar a origem e a importância deste povo que vai construir uma importante civilização na antiguidade, a gente tem que se remontar ao ano de 6000 a.C., correto? Quando tribos indo-europeias vindo das planícies centrais da Ásia e do leste da Europa começam a se fixar na região do Planalto do Irã. Legal? Um dado interessante, já de imediato também, os herdeiros culturais dos antigos persas na atualidade são os chamados iranianos, pois até 1935, como eu vou explicar, o Irã tinha a denominação de Reino da Pérsia, depois passa a se chamar Irã, legal? Bom, como era essa região? Essa região se situava ao leste da Mesopotâmia, que nós já estudamos, era uma região muito seca, com desertos e montanhas, que com poucas áreas férteis, e invariavelmente essas áreas férteis eram, desenvolvidas com irrigação artificial. Então você tem uma região ali, ao leste da Mesopotâmia, onde vai dar origem à formação do Reino da Pérsia. Mas, no século 8 a.C., antes da formação do Reino da Pérsia independente, no norte da região, nós tínhamos um povo chamado de Medos, os habitantes da região conhecida como Média. Nós já abordamos esses caras quando nós tratamos de uma união de forças militares para derrubar o poderoso Império Assírio, que foi uma união entre os babilônios de Nabopolassar e os medos liderados pelos Siachares, que era um rei da Média, né? Então nós temos os médios se organizando antes que os persas ficavam ao sul do Planalto do Irã e tendo uma, importância maior nesse sentido de organização pioneira de um poder estatal centralizado e militarizado, legal? Mas as coisas vão mudar quando no século VI surge um importante rei persa chamado Ciro, que no primeiro momento era só Ciro, não Ciro o Grande, né? O Ciro, ele vai ter uma função muito importante, ele vai conseguir unificar as tribos persas, certo? Militarmente, obviamente, e vai conseguir retirar o seu povo da submissão dos medos. Então, por essa razão, o Ciro I vai ser considerado o grande fundador do Reino da Pérsia e depois do Império Persa, correto? Ele vai dar origem a uma importante dinastia chamada Aquimênida, que vai governar por séculos o Reino da Pérsia, legal? Isso é muito importante para a gente considerar essa primeira fase do chamado Reino da Pérsia. O Ciro I, além de ter unificado as tribos, vencendo os medos e trazendo a independência dos persas, ele vai, com uma grande organização militar, realizar uma expansão territorial, dominando todos os medos, vai conquistar a Babilônia. Quando ele conquista a Babilônia, no século 6 a.C., ele permite o retorno dos hebreus, agora chamados de judeus já, para, a Palestina, acabando com o cativeiro da Babilônia, que nós trabalhamos numa aula passada, legal? Isso é um fato, um episódio bíblico, aquela aula sobre civilização hebraica, então isso é importante. Além disso, o Ciro I vai organizar um conjunto de conquistas militares da Síria, da Fenícia, da Ásia Menor, vai estender o Império Persa, agora já Império não só Reino, numa extensão significativa e considerável para a época, correto? E vai ter um ponto muito importante.
O Ciro I, quando ele conquistava os povos militarmente, ele respeitava os valores culturais desses povos, sua religião, suas tradições, e também não impunha os valores culturais dos persas, nem as tradições econômicas dos persas. Por essa postura de respeito, por essa postura de um reconhecimento das diferenças, mas lembrando sempre que esses povos estavam submetidos ao poder do imperador persa, ele ganhou a alcunha de O Grande. Tá? O Grande no sentido de ser um cara respeitador das diferenças dos povos que estavam sob o seu domínio político, militar, mas com uma certa autonomia enquanto líderes locais. Com Ciro I, os persas sempre firmavam alianças com esses líderes locais em troca de uma certa autonomia que esses líderes continuavam a exercer em relação aos povos da sua região, mas com uma submissão econômica e militar, correto? Isso é muito importante para a gente considerar. Tanto que o Alexandre Magno, que a gente vai trabalhar mais adiante, só vai ganhar essa alcunha de O Grande quando ele conquistou o Império Persa, recebendo essa definição que até então era dada aos imperadores. Um dado interessante que aqui a gente pode observar como foi a extensão num primeiro momento do Império Persa. Então aqui a Pérsia ficava ao sul da região do Planalto do Irã, os Medos ficavam ao norte, com a região original, com Ciro I conquista isso, e toda essa área aqui em laranjas refere-se às conquistas militares do Ciro I. Depois nós vamos ter as conquistas em roxo, ou melhor, em verde, do filho do Ciro I, que a gente vai falar, o Cambises, principalmente o Egito como destaque, e depois as conquistas do sucessor do Cambises, o grande Dario I, correto? Então são os 3 primeiros imperadores persas extremamente importantes para isso. Antes de a gente avançar, eu também quero apontar um dado extremamente relevante, né? Nos estudos historiográficos há uma visão que considera o Ciro I o primeiro criador do conceito de direitos humanos, quanto a alguns direitos que deveriam ter um caráter universal. Foi quando ele realizou essas conquistas e ele pede para que todos os escravos fossem libertados no interior do seu império. Então aquelas pessoas que estavam escravizadas antes da conquista dos persas, com o domínio persa, estavam livres, porque ele vai entender que a liberdade é um direito universal de todos e que ninguém teria, o direito de submeter, de retirar a liberdade dos outros. Essas leis vão ser reunidas num artefato chamado Cilindro de Ciro, e muitos historiadores consideram o ponto inicial do conceito de direitos humanos, ou seja, direitos que, independentemente de quem você seja, são universais e devem ser respeitados por isso, legal? Então é um dado importante para a gente considerar. Legal, como eu mencionei, o Ciro, ele acaba falecendo, né? Mas antes da gente falar da sucessão do Ciro, isso é importante. O Ciro era chamado de O Grande porque, apesar de respeitar a cultura e a autonomia, local dos povos que ele conquistava e submetia militarmente, ele exigia 2 coisas. Então era mais ou menos o seguinte, eu não vou impor os meus valores culturais, não vou mexer com suas tradições, mas vocês vão ter que arcar com 2 obrigações quando ele solicitar. Qual? Ou quais? O pagamento de impostos, certo? E, quando necessário, quando solicitado, os povos dominados deveriam enviar os seus melhores soldados para compor o exército persa. Então, um serviço militar obrigatório. Isso vai explicar por que o Império Persa tinha um exército tão poderoso, porque era constituído com os melhores guerreiros que compunham o seu vasto e heterogêneo império. Isso é muito importante para entender todo esse expansionismo militar dos persas, legal? Bom, o Ciro I, ele morre, é sucedido pelo seu filho Cambises, que era muito diferente do seu pai. O Cambises, ele era mais autoritário, mais despótico, não tinha toda essa postura de respeitador dos povos conquistados. Ele governou pouco, 7 anos, e morre sem deixar herdeiros. O que a gente tem que destacar do governo do Cambises é o que a gente viu aqui. Ele conquistou o Egito Antigo, destronando o faraó Psamético III. Mas a morte do Cambises fez com que o trono persa ficasse vago. Aí o Conselho Real dos líderes persas se reúnem e decidem entregar o trono para um cara que era parente próximo do rei Cambises, Dario, que vai assumir o trono com o título de Dario I. Esse vai ser o mais importante dos imperadores persas, que geralmente a gente gosta de destacar devido a essa situação, devido a essa relevância, certo? O Dario I, ele pega um império vasto, como a gente viu no mapa, e ele vai meio que dar algumas, medidas extremamente inovadoras. A primeira delas, ele faz uma reforma administrativa. Pega um vasto império e divide em 20 províncias, chamadas de
satrápias. Essas províncias foram entregues a nobres da sua confiança, que eram colocados no poder para governar a partir dos interesses do Dario I, do poder centralizado dos persas. Eles eram chamados de sátrapas. Então nós temos as províncias das satrápias, no número de 20, e os sátrapas que governavam as satrápias, correto? Para efetivar uma melhor digamos, responsabilidade e fidelidade, ou melhor, lealdade desses sátrapas com o governo do Dario I, ele colocava efetivos do exército persa nessas províncias para também ter um controle militar sobre elas, apesar de dar uma certa liberdade e autonomia aos governadores. Legal? Isso é muito importante. Isso fez uma dinâmica maior no próprio Império Persa. Legal? Outro ponto importante é que o Dario I, ele, obviamente, vai pensar, pô, esses caras podem me passar a perna, podem me driblar, e ele colocava inspetores reais, né, fiscais do imperador, que eram conhecidos como os olhos e ouvidos do imperador. Esses caras iam ao menos uma vez por ano nessas províncias, ouvir os relatos dos sátrapas e verificar até que ponto eles estavam cumprindo as ordens que o poder central de Dario, digamos, impunha a eles. Então isso foi um sistema de fiscalização importante. Outra prática também significativa foi que o Dario I foi responsável por ter criado o primeiro padrão monetário internacional. Ele vai colocar uma moeda chamada de daricos, moedas de ouro, como é que a gente pode ver, que tinha, digamos, a sua figura, e elas tinham uma possibilidade de valer em todo o Império Persa, correto? Os sátrapas poderiam continuar a emitir moedas, como cunhar moedas de cobre e de prata, mas não tinham o mesmo valor que os dáricos, que tinham uma abrangência em todo o Império Persa. Não foi o Dario I que criou a moeda, isso é uma invenção um pouco anterior na Lídia, uma região da Ásia Menor, atual Turquia, mas é ele que cria esse padrão monetário internacional. Qual que era a ideia? Dinamizar as trocas comerciais, só que os sucessores de Dario, ao invés de pegar isso na forma de impostos e retornar a economia para ela que circulasse e permitisse esse dinamismo, eles acabaram entesourando a grande quantidade dessas moedas e não vai ter o efeito esperado, certo? Mas é uma medida muito importante. Além disso, ele construiu um conjunto de estradas que cortavam o Império de norte a sul e leste a oeste, cuja principal foi a Estrada Real, de Sardes a Susa, 2.400 quilômetros de extensão, e nela funcionava um eficiente sistema de correios. Nos 2.400 quilômetros tinha cerca de 100 postos de correios e trocas dos mensageiros, que fazia com que em uma semana pudesse percorrer toda a extensão dessa importante cidade, entre importantes cidades como Sardes na Ásia Menor e Susa, que fica ali no Golfo Pérsico. Isso é muito importante. Além disso, o Dario I também foi responsável por ter, digamos, dado início às famosas guerras médicas, um conflito entre gregos e persas, quando o Dario I tentou conquistar todas as colônias gregas na Ásia Menor, no litoral da atual Turquia. Isso vai deflagrar uma guerra, as polis gregas vão se unir para enfrentar os persas. Mas esses detalhes a gente vai deixar mais adiante na próxima aula, que nós vamos começar a tratar da civilização grega, correto? Mas é bom você anotar aí que o Dario I, ele dá início às guerras médicas entre gregos e persas. Por que médicos? Porque os gregos não distinguiam medos de persas e chamavam todos do mesmo termo, correto? Isso é muito importante. Para finalizar essa parte, o Império Persa ele foi sucedendo na forma de conquistas exteriores. Por exemplo, no século IV, o Alexandre Magno destrona o rei, o imperador Dario III, e impõe seu domínio. Depois nós vamos ver várias sucessões de conquistas, os turcos otomanos, os mongóis, no século XIX, ingleses e russos. E a gente só vai falar de reino da Pérsia de novo no século XIX, mas ainda meio naquelas relações imperialistas da modernidade. E até 1935, a região era chamada de Reino da Pérsia, até que depois passou a se chamar Irã, e com toda a história moderna do Irã. Então isso é só para a gente fazer um resumo do que aconteceu após. Para terminar a nossa aula, um ponto importante: os persas criaram uma religião muito original, a religião do zoroastrismo, certo? O zoroastrismo, criada por uma figura lendária chamada Zoroastro Zaratustra, que deixou seus ensinamentos em um livro chamado Zen de Avest, ou apenas Avest.
O zoroastrismo era uma religião politeísta, mas que tinha uma visão dualista, num confronto entre dois deuses, o deus Ormuz Mazda, o deus do bem, da luz, e o deus Ahriman, o deus do mal e das trevas. Havia um confronto constante entre essas divindades, entre essas forças do universo, e nós, seres humanos, segundo os persas, teríamos o livre-arbítrio de escolher os caminhos, certo? Depois poderíamos ser salvos, uma espécie de paraíso, ou condenados ao purgatório ou ao inferno. Perceba que é um conjunto de valores e princípios religiosos muito comuns a outras religiões, como o judaísmo e o cristianismo. Eles até esperavam a vinda de um Messias para salvar essa civilização, caso que não vai acontecer, pelo menos até aqui, certo? E para terminar, um símbolo do zoroastrismo era o Faravahar, que é esse símbolo da alma humana que representava de uma forma muito excepcional a, digamos, simbologia do zoroastrismo. Uma religião muito pequena hoje, mas que teve um papel importante. E ela se torna pequena porque os muçulmanos dominam pelo Império Árabe a região e acabam impondo seus valores culturais, certo? Paramos por